Oi pessoal, hoje eu estou aqui para conversar com vocês. Muitas pessoas me pediram, né, um tempo como que era morar num sítio. Como você já sabe, eu falei no vídeo anterior, eu e Humberto, nós nos casamos, né, e fomos morar no sítio. E era um momento muito bom, né, eu acho que a natureza, assim, ela nos aproxima, né, do nosso Criador, do nosso Deus. E é muito bom, poder ter a oportunidade, né, o privilégio de morar num lugar tão bom. Aqui eu estou numa praça, perto da casa da minha sogra, e é um lugar muito de paz também, as meninas vêm brincar bastante. Então a nossa vida na roça era muito tranquila, assim, né, o Beto trabalhava muito, então eu ficava mais com as meninas e ele trabalhava muito. Ele passava a maior parte do tempo dele trabalhando, mas era muito gostoso. Tanto é que tem uma horta, né, que eu publiquei para vocês, a estufa, essa semana eu publiquei sobre a estufa. Humberto idealizou e fez ela. Eu ajudei em pequenos momentos, porque assim, naquele vídeo ele já estava com a perfuração da válvula mitral, mas ele estava bem, ele estava conseguindo fazer caminhada, ele estava se esforçando, né, tentando ao máximo, né, conseguir trabalhar fisicamente. É igual naquele vídeo da estufa mesmo, ele fala que o serviço dele era mais mental do que físico. Então o fato dele passar muito tempo sentado, eu acho que prejudicou muito ele. Por mais que ele cuidasse dos bichos, das galinhas, no final ali da vida a gente conseguiu ter pato, ganso, ele teve coelhinhos também. Por mais que ele estivesse doente, ele estava se esforçando, sabe? Ele dava o melhor que ele podia de si. Naquele vídeo vocês viram. Então, a vida no campo é uma vida muito boa, né? Naquele vídeo da estufa também ele falou que é muito difícil de arrumar mão de obra. Essa semana eu vi uma notícia, só vou colocar um pouco aqui, sobre o Roberto Justus, né, e a esposa. Foi uma questão muito triste, porque pelo fato da pessoa ali, né, estar com uma criança, usando uma bolsa de grife, as pessoas querendo atacar de graça, e pegando pesado, falando que assim, primeiro que não deveria ser nem na nossa conta, né? A pessoa ter uma bolsa de grife, poder ter condições de comprar uma roupa de alguma coisa. Então, assim, nem deveria estar em discussão, porque a pessoa trabalhou, né? Ele é empresário, então ele trabalhou, ele emprega muitas pessoas, ele dá oportunidade para muitas pessoas. Então, nem deveria cogitar essa possibilidade de do pessoal ficar atacando, né? Ou cogitando, por que ele tem ou não tem. Eu tô um pouco ofegante, que eu tava fazendo caminhada. Então, isso, a pessoa trabalhou, ela, né, a vida toda, o Roberto Justus, né, no caso que eu tô falando, ele e a esposa dele, e foram atacados, assim, gratuitamente na internet, e com ameaças de parará, pururu, morte. Eu não sou muito boa com esse negócio de camuflar palavras ainda do YouTube não, mas eu vou aprender. E é isso. E aí, o que eu quero dizer, né? Eu comecei a falar de roça, estou falando do Roberto Justo, mas eu quero que vocês entendam que, por exemplo, mão de obra na roça está muito complicada. Para capinar, para roçar. Então, assim, se você for para a roça, você tem que entender que você vai ter que fazer tudo, né? Assim, claro, uma casa. Você vai, compra um terreno e aí você tem que fazer uma casa, né? Não tem como você fazer uma casa. Se você for um pedreiro, né? Ou você for dono de uma empreiteira ou ter um conhecimento, assim, porque também vai depender da casa que você for ter. Por exemplo, lá na nossa casa, nós tínhamos o sítio, né, com uma casa de madeira, nós vivemos ali um tempo, uma casa muito boa, muito aconchegante. Então, assim, ela é montada mais rápido que uma casa de alvenaria, né, eu falo do porte que ela, do tamanho que ela for, né. E depois nós tivemos também casa de alvenaria, que o Humberto sempre quis ter uma casa de alvenaria, então ele fez a casa de alvenaria do jeito que ele quis. E para conseguir a mão de obra é muito difícil, e geralmente ela é muito cara, porque você tem que pegar essa mão de obra e pedir ela, né, para ir longe. Por exemplo, os nossos pedreiros que fizeram a nossa casa,
nossa, eles gastavam muito tempo para chegar lá. Então isso é um desgaste e é dinheiro também, né, que você acaba gastando financeiramente também, essa questão do deslocamento da pessoa. Então, eu acho que tem que ponderar bastante. Quando você for comprar um terreno, você tem que pensar muito bem e pesquisar, porque o melhor terreno que tem, né, que existe, é o terreno quando você tem água corrente. Porque se você for ter poço, igual a gente chama poço, se você for ter poço artesiano, o poço artesiano ele custa muito caro para você subir com a água. E dependendo da profundidade também é bem complicado. Igual nós temos o nosso poço lá ele é bem profundo, então assim, para mandar água ele puxa muita energia. E painel solar também é complicado, porque igual o nosso atual governo abençoado, né? Ele está taxando muito a questão das placas solares, então assim, está ficando inviável. Por exemplo, a CEMIG, que é a empresa de energia, né, de Minas Gerais, ela antigamente você podia ter placa solar, né? Aí agora, não sei se mudou, mas um amigo nosso trabalha com isso, e eles estavam bloqueando até para você fazer os painéis solares para você poder colocar energia solar na sua casa. E é a que faz o retorno da CEMIG, né? Porque a off-grid, a que é totalmente a livre, né? Que é por bateria, você pode até fazer, mas assim, é muito caro, as baterias são muito caras, então assim, vai um bom dinheiro aí para a questão da energia. Então, se você puder fazer, né? Por exemplo, Thais, eu vou fazer do zero uma casa na roça. Já pensa muito bem sobre, né, fazer o projeto. Por exemplo, meu sogro é projetista, então ele faz os projetos assim, para você economizar na hidráulica, né? Um dia, se vocês quiserem, eu posso vir aqui também conversar sobre a parte de construção. Porque eu tenho uma experiência, né, que eu vi o Beto fazer a nossa casa, então minha mãe também, a vida toda construiu a casa dela, então assim, eu tenho um pouco de experiência nessa área de construção também. Então, quando você for planejar sua casa, você tem que planejar muito bem. Por exemplo, a parede do banheiro, você já pode espelhar a cozinha, porque a hidráulica fica mais barata. Aí, por exemplo, eu vou economizar na energia elétrica, eu vou colocar água aquecida, né, a solar, que você tem, lá no sítio a gente tem, né, água aquecida do chuveiro solar, ou da pia também. Se você colocar água aquecida no chuveiro, você está economizando a luz do banho, e se você colocar a energia solar na pia, né, da cozinha, primeiro que a sua esposa agradece no frio, que é muito bom você ter água quentinha ali para poder lavar vasilha, e segundo que você vai economizar também no detergente, no sabão que você for usar. Então assim, é muito bom, até mesmo para manter os ralos mais limpinhos também, a água quente é excelente. E aí, nessa parte de estrutura, né, então você precisa de um terreno que tenha uma água corrente, se for possível, uma nascente, você não ficar, né, porque a água é vida, né, você precisa de água para viver, você precisa de água para beber, você precisa de água para tomar banho, precisa de água para dar para os bichos, você precisa de água para regar as plantas, para deixar o ambiente limpo, né, ainda mais essa parte rural assim, é muito suja demais, suja demais. Então, são ambientes que você precisa de água, né, para sua existência. Então, vamos lá, um terreno, água corrente, você precisa, ou você tem que aprender, né, hoje na cidade nós somos muito cômodos, né, e acaba que a gente não quer nem fazer esforço, mas você precisa saber capinar, fazer uma roçadeira, mexer com enxada, saber cortar, né, porque sempre, por exemplo, você está numa estrada de chão, né, de terra, e aí começa a nascer as galhas, né, em volta da estrada, então você precisa podar, né, vir limpando essa estrada. E um mês depois que o Beto morreu, eu passo uns perrengues, porque antigamente tinha ele, hoje, né, assim, essa parte de serviço braçal, tem até um senhor que de vez em quando me ajuda, mas é igual eu falei com vocês, é difícil a mão de obra. Por exemplo, esses dias mesmo, eu fiquei um tempo sem ir no sítio, eu fui lá e simplesmente o ralo entupiu. Como é que faz?
tem que se virar. Eu tentei, eu e minha mãe nós tentamos, né? E coloca mangueira, e coloca tudo, arame, tudo, não consegui. De tudo, só da cáustica, nada resolveu. Aí o que eu fiz? Eu liguei para esse moço, para me ajudar. Falei assim, pelo amor de Deus, vem me ajudar. Aí ele veio, me ajudou, ele limpou, né? Que é homem, então para eles são mais fáceis, né? Fazer esse serviço. Aí ele me ajudou e conseguiu aí me socorrer. Mas eu fico vendo tanto que o Humberto, assim, faz falta, né? Não só na questão de ser útil, né? Como um homem, mas o nosso emocional, né? A nossa segurança emocional das meninas. E aí nós já falamos, então, do terreno. E aí você tem que pensar também o terreno que você quer. Porque, não sei, às vezes um terreno menor te atende? Atende, mas você quer fazer o quê? Você quer criar cavalo? Você quer criar vaca? Você quer criar galinha? Que a galinha você pode ter. Depois eu vou soltar o vídeo do Humberto também, do galinheiro que ele fez. Então, assim, com as galinhas, você pode ter um ambiente menor, mais fechadinho. Agora, para vaca, para cavalo, esses bichos maiores, você precisa ter um pasto, um ambiente bem grande, né? É igual lá, nós temos uma parte lá que dá também para servir para as vacas, né? De pasto. Só que lá também é muito montanha, então acaba que perde muito na questão da montanha, porque montanha é difícil, né? O Humberto quis construir bem no alto da montanha. Enfim, e aí você precisa de água, precisa de mão de obra, e a mão de obra cada dia tá mais cara, né? Porque hoje em dia a questão do Bolsa Família, as pessoas às vezes preferem o Bolsa Família do que trabalhar em si, né? Mas enfim, eu tô pensando aqui mais coisas que são mais importantes, né? E é isso. Aí vai vir aquela questão toda, você pode pegar os seus alimentos, né? As verduras, as cascas, né, de verduras, frutos, fazer uma composteira para você ir adubando. O esterco da galinha também é excelente, a gente fazia muito. No vídeo do galinheiro vocês vão ver. O Humberto colocava feno assim para as galinhas ficar quentinhas, e aí elas ficavam ali aconchegadinhas, aí tem que vir limpando com a enxada, né? Então era uma vida muito simples, muito tranquila. Tranquila assim, de não ter essa loucura da cidade, porque quando você vai para o mato e você não tem muita mão de obra, você tem que trabalhar. Você tem que pôr a mão na massa aí, porque se você não tomar conta, o mato vai alastrando e vai tomando conta de tudo, e aí você já viu, né? Não tem jeito. Mas eu recomendo, né? O Beto falava muito para vocês irem para o mato, né? Viver no sítio, eu recomendo, é muito bom, é muito prazeroso, as crianças gostam bastante de natureza, de bicho, e é bom também, né? A gente ter esse contato com a natureza, poder apreciar a natureza, poder trabalhar na natureza também, eu gosto bastante. E é isso, eu espero que vocês gostem, e eu espero que vocês tenham a oportunidade também. Nesse mundo, hoje nesse mundo de futilidade, as pessoas estão se esquecendo, mas nós somos capazes, sabe? Somos capazes de trabalhar, ter oportunidade para todo mundo aí nesse mundo. Muitas vezes, né, a gente viu aí no Roberto Justus as pessoas com inveja, mas não precisa, cada um corre atrás do seu. Infelizmente o Brasil, ele tem um problema, né, nessa questão que está enraizada no brasileiro, essa questão comunista, né, não sei se eu posso falar essa palavra, mas tá bom. Mas vamos lutar, né, fazer o nosso melhor, e tudo que a gente for fazer para o nosso Senhor Jesus Cristo, faça como se fosse para Ele. Né? Na Suíça mesmo, nós temos, a Suíça é referência, né, das coisas, de relógio, chocolate, tudo de bom lá, porque um momento da história, eles estavam fazendo as coisas como se fosse para Jesus. Então eles têm o melhor relógio, o melhor chocolate, muito gostoso chocolate da Suíça. Né, o Humberto já comprou pra gente, para experimentar. Ele sempre comprava uma coisinha diferente, assim, pra gente experimentar, né? Para as meninas também comerem uma coisinha assim, isso aqui veio de lá de longe, explicava e mostrava no mapa de onde vinha. E aí façam isso com as crianças também de vocês, para que elas também vivenciem, né, coisas diferentes. Fruta também ele comprava
frutas exóticas, assim, frutas mais diferentes, que não é de época, né, para as meninas experimentarem também. Então é isso, tá bom? Fiquem na paz, e muito obrigada por tudo.